Acho que ninguém acorda um dia esperando ouvir que é só uma empregada. Depois de 20 anos vivendo ao lado de uma pessoa, sendo mais do que esposa, mais do que cuidadora, eu já não sabia mais onde terminava o amor e começava o dever. Meu nome é Regina, tenho 60 anos, e foi numa manhã fria de hospital que minha vida virou de cabeça para baixo. Passei 2 décadas ao lado do Ernesto. Cuidei dele em cada internação, cada consulta, cada dorzinha ou susto. Lavei roupa, preparei comida, organizei remédio, aturei noites mal dormidas ao som do bip das máquinas. As enfermeiras sempre diziam: Dona Regina, como a senhora é dedicada. Mulher assim não existe mais. Eu só sorria. Achava que era isso mesmo, que ser esposa era dar conta de tudo, mesmo quando o peso parecia maior que o mundo. Mas tudo mudou no dia em que ouvi, sem querer, uma conversa no corredor. Ernesto, sentado na cadeira de rodas, conversava com outro paciente. O tom era debochado, quase orgulhoso. Consegui casar com uma mulher mais jovem. Não gasto nada, ela faz tudo. Cuida, limpa, cozinha, me leva para cima e para baixo. É uma diarista de luxo, só que de graça. Não consegui respirar. Fiquei paralisada atrás da porta, ouvindo meu marido rir, falando de mim como quem fala de uma empregada. Ela acha que somos parceiros, mas meu filho é quem vai ficar com tudo quando eu for. Ela pode voltar para a casa da filha. Não vai ser problema meu. Senti um vazio tão grande que cheguei a duvidar se era real. Anos de paciência, renúncia, sonhos engolidos em silêncio. Lembrei das vezes que defendi Ernesto para todo mundo, das noites em claro cuidando dele, dos jantares que preparei com carinho, esperando só um gesto de gratidão. Mas para ele, eu era só conveniência. Só útil. A raiva veio, quente, misturada com um tipo de tristeza que parece não caber no peito. Passei o dia inteiro em modo automático. Sentei ao lado da cama dele, entreguei o café da manhã sem dizer palavra. Ele sorriu e comentou: Você é a única em quem confio, Regina. Engoli seco. Sabia que ali dentro, uma parte de mim tinha morrido. Voltei para casa, não acendi nenhuma luz. Sentei no sofá, sozinha, abraçando meu próprio corpo, como quem tenta lembrar quem era antes de sumir no meio de tanto cuidado alheio. Pensei: quando foi que parei de existir para mim? Naquela noite, deitei e ouvi o eco daquela frase: uma diarista de luxo, só que de graça. Senti ódio. Senti vergonha. Mas acima de tudo, comecei a sentir uma coragem silenciosa. Porque a partir dali, nada seria como antes. E o que ele, e o mundo, não sabiam é que eu ainda estava viva. E pronta para mostrar o que uma mulher de verdade é capaz de fazer. Meu nome é Regina Souza. Quem me vê hoje, andando devagar pelo bairro com uma sacola de pão na mão, não imagina o que já fui, o que já vivi. Nasci em Taubaté, no interior de São Paulo, numa casinha simples de chão batido e paredes que deixavam entrar o cheiro do mato e o canto dos passarinhos. Fui filha do meio de 5 irmãos, criada no grito, na reza e no arroz com feijão que minha mãe sabia multiplicar mesmo nos tempos mais duros. Desde pequena aprendi que mulher tem que ser forte. Vi minha mãe acordar antes do sol, cuidar da casa, dos filhos, do marido, e ainda ter tempo para consolar a vizinha ou ajudar alguém doente da rua. Cresci ouvindo que felicidade era coisa para quem tinha tempo. E pobre não tem. Na escola, era melhor em redação, mas nunca tive caderno novo. Meu pai era pedreiro, só vinha para casa no fim do dia, com o cheiro do cimento grudado na pele. Com 17 anos, comecei a trabalhar como auxiliar de limpeza num consultório. Era dura a rotina, mas me sentia grande e dona de mim. Adorava ouvir as conversas das recepcionistas, sonhava em ter uma casa bonita, um marido trabalhador, filhos alegres, mesa cheia de comida. Queria um pouco de tudo o que via nas novelas: carinho, respeito, amor de verdade. Achava que bastava merecer para receber. Conheci Ernesto numa quermesse. Ele era viúvo, 10 anos mais velho, tinha um filho adolescente. Falava bonito, era elegante, dirigia um carro antigo que fazia sucesso na cidade. No começo, ele me tratava como uma joia rara. Flores no portão, passeio de domingo,
bilhetes apaixonados. Me senti princesa, coisa que nunca tinha sido. Casamos rápido. Mudei para a casa dele, ajudei a criar o filho como se fosse meu. Os primeiros anos foram bons. Dividi as contas, ajeitei a casa, botei ordem na bagunça. Ernesto começou a ficar doente cedo, pressão alta, diabetes, depois o AVC. Largou o trabalho, foi virando dependente de tudo. O enteado sumiu, sobrou para mim. A partir daí, virei enfermeira, cozinheira, motorista, psicóloga, contadora. 20 anos nessa rotina. Levava para médico, buscava remédio, adaptava a casa, passava madrugadas acordada para trocar fralda, medir glicose, contar respiração. Cansei de ouvir gente dizer: Regina, você é guerreira. Poxa, que marido de sorte! Só eu sabia o preço de tudo isso. Das vezes que chorei sozinha no banheiro, das noites que quis sumir, dos aniversários esquecidos, dos sonhos engavetados. Não viajei, não fiz curso, não comprei roupa nova para mim, desde que comecei a cuidar do Ernesto. Só pensava no próximo exame, na próxima consulta, na próxima crise. Nunca fui de reclamar em voz alta. Seguia sorrindo, porque acreditava que era isso mesmo. Que o amor aguentava tudo, que gratidão viria um dia. Fui esquecendo quem eu era. Vi minhas amigas se afastarem, cada uma presa aos próprios problemas. Meus irmãos mudaram de cidade, perdi contato. Só restava a casa, o Ernesto, a esperança de que tudo isso tinha algum valor. Me acostumei a não esperar mais nada de ninguém. Fui aprendendo a ser invisível, a me contentar com o básico, a agradecer pelo pouco. Às vezes, sonhava acordada com uma vida diferente, sentada numa cafeteria, andando na praia de manhã, viajando de ônibus para qualquer lugar só para ver gente nova. Mas acordava com o barulho da campainha, com a necessidade do outro, com o chamado do dever. Hoje, depois de tudo, olho para trás e vejo que fui muito mais que dona de casa ou cuidadora. Fui mulher de verdade, inteira, corajosa, resiliente. Se você está me ouvindo agora, me diz de onde é, se também sente que já esqueceu de si mesma para servir alguém. Às vezes, um nome, um comentário, já faz a gente se sentir menos sozinha nesse mundo tão corrido. Quando olho para trás, me assusto com a quantidade de vezes que abri mão de mim mesma por Ernesto e por aquela casa. Não é exagero dizer que vivi mais para os outros do que para mim. Cada minuto do meu dia foi planejado em função das necessidades dele. E no fundo, eu acreditava que isso era o certo, que assim a vida teria sentido. Começou com pequenas ajudas, lá no início do casamento, um chá para dor de cabeça, buscar o remédio, ajeitar o almoço antes do trabalho. Depois, os problemas de saúde vieram se acumulando. Pressão alta, diabetes, colesterol, crises de ansiedade. Ernesto era daqueles que só confiava em mim para tudo. Você faz melhor, Regina, ele dizia, entregando as contas, a lista de remédios, as chaves do carro. Passei a marcar consultas, acompanhar exames, controlar a alimentação dele, ir ao posto de saúde pegar insulina, medir glicose 3 vezes ao dia. Se ele passava mal à noite, era eu quem corria para o hospital. Se precisava de um documento, era eu quem resolvia na fila, debaixo de sol ou chuva. Quando veio o AVC, minha rotina virou do avesso. Ernesto perdeu parte dos movimentos, a fala ficou enrolada. Fui atrás de fisioterapia, adaptei o banheiro, troquei maçaneta, arrumei cama hospitalar. Acordava no meio da noite, para ver se ele estava respirando, massageava as pernas dele para evitar escara, virava o corpo dele de 2 em 2 horas. Com o tempo, vieram as fraldas geriátricas. No começo, chorei sozinha ao perceber que a intimidade de casal dava lugar ao cuidado quase infantil. Mas nunca reclamei. Aprendi a trocar fralda, limpar ferida, dar banho na cama, cortar unha, fazer barba. Lavei roupa de cama suja, desinfetei banheiro, organizei os horários dos medicamentos. Se precisei sair de casa, era para resolver algo dele, buscar laudo médico, falar com plano de saúde, comprar suplemento alimentar. Lembro de uma madrugada, quando Ernesto teve febre alta. Liguei para a emergência, esperei horas.
Fui eu quem entrou com ele na ambulância, segurando a mão dele, rezando baixo. Fiquei sentada na cadeira do hospital, até amanhecer, sem comer, sem dormir. Quando o médico veio me dizer que era só uma infecção urinária, agradeci como quem escapa da morte. Durante anos, não comprei nada para mim. Toda a economia era para casa, para medicação, para algum aparelho novo. Desisti de pintar o cabelo, de comprar sapato novo, de ir ao cinema com as amigas. Não viajei, não saí para jantar fora, não fui a um aniversário. Se sobrava um dinheiro, era para garantir o plano de saúde dele, a alimentação especial, a consulta do especialista. Não bastava cuidar do corpo, tinha que cuidar do emocional. Ernesto ficou amargo, impaciente. Descontava em mim as frustrações. Se não fosse essa doença, eu seria outro homem. Você não entende o que é depender dos outros para tudo. E eu ali, engolindo o choro, fazendo de tudo para animar, para manter o ambiente leve. Mesmo quando o enteado dele aparecia, era só para buscar dinheiro, para reclamar da herança, para dizer que eu estava gastando muito com o pai dele. Nunca ouvi um obrigado. Quando tentava desabafar, diziam: mas é seu dever, Regina. Você casou, tem que aguentar. Nunca me dei férias. Nos aniversários de casamento, preparava um jantar simples, comprava um docinho. Ernesto quase nunca lembrava, mas eu fazia questão de não deixar passar. Quando ele piorava, era eu quem passava noites acordada. Se alguém ficava doente na família dele, eu cuidava, levava no hospital, preparava sopa, lavava roupa, limpava a casa. Meu mundo foi ficando cada vez menor. Os convites foram sumindo, os amigos se afastaram, os irmãos mudaram de cidade. Fui me tornando a mulher do Ernesto, a cuidadora, a pessoa que resolve tudo. Perdi o nome, perdi a identidade, perdi até o espelho de casa, porque deixei de olhar para mim. Ainda assim, cada vez que pensava em desistir, vinha o medo da culpa, do julgamento, da solidão. Acreditava que, um dia, tudo aquilo seria reconhecido. Que Ernesto perceberia o valor do que fiz, do que dei, do que fui. Mas o tempo passou, e só o peso das tarefas aumentou. E no fim, tudo o que restou foi a frase fria, cruel, dita no corredor do hospital: ela é só uma diarista de luxo, só que de graça. Hoje, minha vida parece um roteiro repetido, onde cada ato já tem final previsível. Ernesto acorda reclamando, pergunta do café, exige o remédio no horário. Não diz bom dia, não pergunta se dormi bem. Só diz o que quer, como quer, na hora que bem entende. Regina, minha perna tá doendo. Regina, liga o ventilador. Esquenta minha comida. Quando faço diferente, reclama. Quando esqueço algo, critica. A casa gira ao redor das necessidades dele. Se o telefone toca, é para resolver alguma pendência do plano de saúde, alguma entrega de remédio, consulta nova. Ninguém pergunta da minha vida. O enteado só aparece para supervisionar, para cobrar conta, para conferir se não estou gastando demais com o pai. Quando chega, nem olha nos meus olhos. O que tem pro almoço? O médico falou que não é para dar tanto açúcar. Você tá cuidando direito mesmo? Já ouvi de vizinha: nossa, Regina, você sumiu. Não sai mais para tomar café? Nunca mais vi na igreja. Sorrio sem graça. Digo que a rotina apertou, que não sobra tempo para nada. Ninguém imagina que tempo para mim virou artigo de luxo. Os poucos amigos que restaram pararam de convidar. No grupo do WhatsApp, só mandam mensagem nos aniversários. Eu respondo com emoji, agradeço, mas sinto que não pertenço mais. Os irmãos moram longe. De vez em quando ligam, mas a conversa é curta, sempre no automático. Como estão as coisas aí, Regina? Precisa de alguma coisa? Nunca precisei. Ou melhor, precisei de atenção, de cuidado, de alguém para escutar meus silêncios, mas isso ninguém oferece. Ernesto só fala comigo para dar ordens ou reclamar. Nos dias bons, agradece de boca fechada. Se não fosse você, já tinha morrido. Mas diz como se fosse obrigação, não gentileza. Se fica insatisfeito, explode. Isso aqui tá uma porcaria. Não sabe fazer nada direito, Regina. Chora por não andar mais,
me culpa pelo mundo, descarrega tudo em cima de mim. Se choro, ele faz pouco caso. Tá sensível por quê? Acha que é fácil pra mim, até o médico já percebeu. Uma vez, puxou conversa no consultório: Dona Regina, a senhora precisa cuidar da sua saúde também. Ernesto interrompeu: ela vive cansada, mas exagera. Sempre foi assim, dramática. Fiquei sem reação. O médico só olhou com pena. A rotina se repete. Troco fralda, dou banho, preparo comida, lavo roupa. No final do dia, estou esgotada. Deito sem sentir prazer em nada, sem vontade de acordar, já esqueci o que é receber um abraço. Ernesto não toca mais em mim como homem, só como paciente. O enteado liga só para saber da herança, para cobrar contas, nunca para perguntar se preciso de algo. Teve noite em que acordei de pesadelo, suando frio, achando que estava doente. Levantei, fui ao banheiro, me olhei no espelho. Enxerguei uma mulher envelhecida, cansada, com o olhar apagado. Perguntei para mim mesma: até quando você vai existir só pro outro, Regina? Já tentei conversar com Ernesto. Ele ouve calado, depois vira a cara, diz que estou arrumando confusão. Já pedi ajuda ao enteado. Ele diz: se não tá dando conta, pede para internar. Dói ouvir. Dói mais saber que não sou vista, não sou reconhecida, não sou amada, sou só a mulher que cuida. Até o cachorro da casa parece sentir. Deita do meu lado, encosta o focinho na minha perna, me olha como quem entende a solidão. O tempo vai passando. Meu nome vai sumindo. Meu sorriso vai murchando. E tudo que um dia sonhei virou lembrança guardada no fundo do peito. Escute até o fim. Isso precisa ser contado. A gente aguenta, aguenta, até não aguentar mais. Comigo foi assim. Não teve briga, não teve escândalo. Só o silêncio pesado de uma vida inteira de abandono e a certeza de que, se não mudasse, acabaria sumindo de vez. Mas todo copo tem seu limite. E o meu transbordou num dia comum, desses que parecem iguais a todos os outros. Era uma quinta-feira nublada, Ernesto já tinha acordado mal-humorado. Reclamou do café, da temperatura do banho, da troca da fralda. O enteado apareceu cedo, entrou sem bater, já exigindo relatório do mês, lista de gastos, contas para revisar. Escutei a voz dos dois na sala. O enteado, impaciente: pai, até quando vai sustentar essa mulher aqui em casa? Ela não faz mais do que a obrigação, respondeu Ernesto, sem o menor pudor. Se quiser ir embora, a porta tá aberta. E se ela reclamar, coloca num asilo. Riram baixo, como quem fala de um móvel velho. Meu corpo gelou. Não era a primeira vez que ouvia desdém, mas ouvir assim, tão claro, me atingiu como um tapa no rosto. Continuei cozinhando, tentando não chorar, mas sentia as lágrimas escorrendo sem controle. Na hora do almoço, coloquei a comida na mesa, Ernesto nem olhou. Traz o remédio. Trouxe. Agora a fralda. Levei a fralda. Ele virou pro enteado e disse: tá vendo? Nem precisa pagar cuidadora. Ela faz tudo de graça. Ali, alguma coisa morreu dentro de mim. Senti uma força diferente. Era raiva, era tristeza, mas era também dignidade, pedindo para sair. Fui até o banheiro, me olhei no espelho. O rosto inchado, os olhos vermelhos. Falei baixinho: hoje, chega. Voltei para a sala, coloquei a fralda nas mãos do Ernesto. Olhei nos olhos dele pela primeira vez em anos sem medo. A partir de agora, cuida você. Ele arregalou os olhos. O enteado ficou sem reação. Como assim, Regina? Assim acabou. Não sou empregada de ninguém. Não sou móvel velho. Não sou peso morto. Peguei minha bolsa, meu documento, um casaco e saí pela porta. O enteado tentou segurar meu braço. Vai deixar meu pai sozinho? Vocês nunca se importaram comigo. Aprendam a se virar. Saí na rua, o coração disparado, as pernas tremendo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti leveza. Andei sem rumo, sentei num banco de praça, chorei até não ter mais forças. As lembranças vinham em ondas, os aniversários esquecidos, os natais solitários, as noites em claro, os remédios, os banhos, os olhares de desprezo. Mas, no meio da dor, nasceu uma centelha de orgulho. Eu existo.
Eu mereço mais. Peguei o celular, liguei para minha filha, que morava em outra cidade. Mãe, está tudo bem? Não, filha. Pela primeira vez, não está. Preciso de você. Ela veio me buscar. Me abraçou forte, não disse nada. Só me deu colo, como eu tantas vezes fiz por todos. Fiquei uns dias na casa dela. No começo, só dormi. Depois, comecei a cozinhar, a conversar, a rir devagarinho. Contei tudo o que ouvi, tudo o que vivi. Minha filha chorou junto. Mãe, a senhora não merece isso. Nunca mereceu. Naquele momento, percebi a gota d'água que transbordou minha vida não era só dor, era também a possibilidade de um novo começo. E dali em diante, nada mais seria como antes. Naqueles primeiros dias longe da casa do Ernesto, o silêncio parecia estranho. Eu acordava no susto, esperando ouvir algum chamado, alguma cobrança. O corpo agia no automático: levantar, preparar remédio, trocar fralda, fazer café. Mas não tinha ninguém precisando de mim, só o vazio, e ao mesmo tempo, uma liberdade silenciosa. No começo, doía, senti culpa, medo, saudade da rotina. Sim, até da rotina que me fazia mal. É estranho como a gente se apega até ao sofrimento quando acostuma. Fiquei horas deitada olhando o teto, ouvindo a respiração da minha filha do outro lado da porta, ouvindo as vozes dos netos, sentindo um tipo de amor diferente, sem cobrança, sem peso. Aos poucos, o nó na garganta foi sumindo. Minha filha me trouxe café na cama, fez pão de queijo, perguntou o que eu queria almoçar. Ninguém pedia nada em troca. Descansa, mãe. Aqui você não precisa dar conta de tudo. Num desses dias, me sentei na varanda e olhei o mundo passando lá fora. Vi mães levando filhos para a escola, senhoras caminhando com sacolas de feira, gente comum tocando a vida. Pensei em quem eu era antes de Ernesto, antes do fardo, antes de me esquecer de mim. Lembrei da Regina moça, que gostava de ouvir música alta, de rir com as amigas, de sonhar com uma vida leve. Onde ela foi parar? Na companhia da minha filha, comecei a resgatar pequenos prazeres, uma caminhada no quarteirão, um café quente à tarde, um banho demorado, a liberdade de escolher o próprio horário. Fui redescobrindo meu corpo, minha fome, minha vontade de existir para mim. Com o tempo, voltei a me olhar no espelho. No começo, só via cansaço, marcas de noites em claro, olhos tristes. Mas, aos poucos, algo mudou. O cabelo, mesmo grisalho, tinha brilho. O rosto, mesmo com rugas, tinha traços de quem sobreviveu. Minha neta brincou com minhas mãos. Vó, você tem mãos de fada. Sorri. Há quanto tempo ninguém me chamava assim? Comecei a escrever num caderno, desabafos, sonhos antigos, planos para um futuro que ainda podia existir. Pensei em voltar a estudar, em fazer um curso, em viajar. Fui à padaria sozinha, comprei doce só para mim, sentei na praça, vi o sol se pôr sem pressa. Minha filha insistiu: a senhora não precisa voltar, mãe. Mas e o Ernesto? Ele que aprenda a cuidar de si, ou que contrate quem faça. Fiquei dias remoendo. O medo do julgamento, da culpa, da solidão, ainda me rondava. Mas a cada manhã, sentia o peso ir embora, devagarinho. Era como se, de dentro para fora, uma Regina nova estivesse nascendo. Na igreja, pedi força a Deus, não para aguentar mais, mas para ter coragem de viver para mim. No domingo, fui ao culto sozinha. Sentei no banco da frente, cantei hinos antigos, senti paz. Entendi que a maior prisão era a que eu mesma construí. Ali, olhando o céu aberto, senti algo virar dentro de mim. Eu merecia ser feliz. Eu merecia ser respeitada. Eu merecia ser vista. Nunca mais aceitaria menos do que isso. Daquele dia em diante, passei a caminhar com a cabeça erguida. Ainda doía, ainda dava medo. Mas pela primeira vez, não era o medo que guiava meus passos. Era a esperança. O que Ernesto, o enteado, e até meus irmãos não sabiam é que eu estava, pela primeira vez em 20 anos, reaprendendo a ser dona de mim. O que ninguém via era a transformação diária, lenta, mas constante, de uma mulher que já tinha sido reduzida ao papel de cuidadora, mas que agora, finalmente, se olhava no espelho e via muito mais.
Nos primeiros dias longe daquela casa, minha filha percebeu minha ansiedade. Eu andava inquieta, como quem espera ser chamada a qualquer momento. Mas ela insistia. Mãe, agora é sua vez. Vai fazer algo só para você. Fui me abrindo, pouco a pouco. Ajudei nas tarefas da casa, mas minha filha não deixava eu exagerar. Mãe, a senhora não veio para trabalhar, veio para descansar. No começo, eu ficava sem graça, como se fosse pecado não estar ocupada o tempo todo. Mas logo percebi o valor do tempo livre. Assisti novelas sem culpa, fiz crochê, bordei panos de prato, li revistas velhas que ela guardava na estante. Com o passar dos dias, decidi guardar dinheiro. Minha filha me ajudou a abrir uma conta só minha, coisa que nunca tive. Comecei a separar trocados da aposentadoria. Anotei tudo num caderninho, o que gastava, o que poupava. Cada real guardado era como um tijolo na construção de um novo caminho. Conheci as vizinhas da rua, aceitei convites para o chá da tarde, para o grupo de oração. Fiz amizade com Dona Sebastiana, viúva, cheia de histórias e sorrisos. Regina, nunca é tarde para recomeçar, ela me dizia. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Um dia, minha filha me levou à feira da cidade. Me senti viva, entre as barracas, escolhendo fruta, sentindo o cheiro de pastel, ouvindo música. Ri alto, experimentei doce de abóbora, comprei flores. Ninguém olhou para mim como se eu fosse só uma cuidadora cansada. Ali, eu era só Regina. Voltei a escrever no caderno de sonhos, conhecer o mar, fazer um curso de costura, comprar uma máquina nova, visitar os netos do interior, assistir a um show de música ao vivo, ir ao teatro. Pequenas coisas, mas que encheram meus dias de expectativa. Comecei a caminhar sozinha pelo bairro. No início, andava devagar, como quem teme ser vista. Depois, fui ganhando confiança, passos mais firmes. Fui à igreja, sentei perto da janela, senti a luz do sol batendo no rosto. Fiz novas amizades, troquei receitas, aprendi a jogar dominó. Ninguém sabia, mas eu estava planejando minha independência. Pesquisei aluguel de kitnet, conversei com uma prima distante sobre a possibilidade de dividir despesas. Juntei documentos, organizei papéis, renovei identidade. Minha filha apoiava. Vai, mãe, não aceite menos do que merece. Enquanto isso, na casa do Ernesto, tudo virou de pernas para o ar. O enteado me ligou, nervoso. Quando vai voltar? Não vou. Contrate uma cuidadora. Ele reclamou, ameaçou cortar a aposentadoria, inventou histórias. Mas dessa vez, não cedi. Desliguei sem culpa. Meus irmãos ligaram, perguntando se eu estava bem. Pela primeira vez, disse a verdade. Agora estou, pela primeira vez em anos. A cada dia, ganhava mais confiança. Fiz exames médicos atrasados, cuidei do cabelo, comprei um batom novo. Fui a um baile da terceira idade com as vizinhas. Dancei forró, ri, me senti leve. O que ninguém sabia é que no silêncio, eu já tinha me libertado. Passei a dar conselhos para outras mulheres no grupo da igreja. Uma delas chorou ao ouvir minha história. Regina, a senhora me deu coragem. Descobri que, mesmo depois de tanta dor, ainda era capaz de inspirar. E isso não tem preço. Nunca imaginei que o silêncio pudesse ser tão poderoso. Ele, que antes me esmagava dentro da casa do Ernesto, virou meu abrigo, minha fortaleza. Nas primeiras manhãs sozinha, sentia falta até do barulho da cadeira de rodas, das reclamações, do som da TV alta. Mas aos poucos fui entendendo que o vazio, agora, era espaço para preencher de mim. Acordava cedo, abria a janela, deixava a luz invadir tudo. Fazia café só para mim, sentava à mesa com calma, ouvia o canto dos passarinhos, o ruído distante da cidade acordando. Não, o silêncio era tão intenso que parecia gritar. No começo, achei que enlouqueceria. Depois, percebi que era meu coração tentando falar comigo depois de tantos anos abafado. Passei a organizar as coisas como gostava. Arrumei a cama com lençol florido, comprei sabonete cheiroso, coloquei flores no banheiro. O rádio tocava música lenta e eu dançava devagar, sentindo a liberdade de quem não deve satisfação a ninguém. No bairro, virei outra pessoa.
Os vizinhos passaram a me ver caminhando toda manhã, cabelos soltos, sorriso tímido mas verdadeiro. No mercadinho, a moça do caixa elogiou: Dona Regina, a senhora tá mais leve. E eu respondia, baixinho para mim mesma: sim, estou. Fui chamada para um retiro de mulheres da igreja. Participei de rodas de conversa, ouvi histórias parecidas com a minha, me emocionei. Percebi que no silêncio coletivo, nasciam laços de afeto. Uma senhora me abraçou forte e disse: seu silêncio diz tudo, Regina. Ele é mais forte do que qualquer palavra. Minha filha continuava presente, mas não sufocava. Respeitava meu tempo, minha vontade de ficar só ou de sair. Mãe, o que quiser fazer, faça. Agora é hora de pensar só na senhora. Nos domingos, preparei almoço só para mim. Caprichava nos detalhes: mesa posta, guardanapo colorido, suco natural, sobremesa preferida. Ligava para alguém, convidava uma amiga, mas sem pressa, sem obrigação. Se ninguém pudesse, tudo bem. Aprendi a ser minha melhor companhia. O silêncio também assustou quem me conhecia como a mulher do Ernesto. O telefone tocava cada vez menos, o enteado desistiu de insistir. Uma vizinha perguntou: não sente falta do tempo antigo? Pensei, respirei fundo, e disse: sinto falta de mim. Mas agora, finalmente me reencontrei. Recomecei a fazer pequenas coisas só por prazer, li romances, pintei unhas, aprendi a mexer no celular, entrei em grupos de bordado online. Um mundo novo se abriu. Em noites mais solitárias, olhava para o teto e agradecia pelo silêncio. Era nele que me escutava, que fazia planos, que sonhava de novo. Nunca imaginei que a paz seria um direito, mas era. E eu tinha conquistado. Minha filha percebeu a diferença no meu olhar. Mãe, a senhora tá mais bonita. Respondi, porque agora, filha, eu existo para mim. O silêncio virou resposta para o mundo inteiro. Quem quis me ouvir, me achou. Quem não quis ficou com a ausência. Entendi que às vezes, a gente precisa calar para que os outros escutem, para que sintam falta, para que repensem a própria vida. Meu silêncio, hoje, é mais forte do que todos os gritos e choros que guardei por tanto tempo. Na quietude da minha nova vida, floresci de novo. E aprendi que, para ser feliz não preciso de barulho, nem de plateia. Só preciso de coragem, para ser quem sou. A mulher que hoje caminha pelas ruas do bairro, sorrindo para o padeiro, escolhendo fruta fresca na feira, olhando vitrines sem medo de gastar alguns trocados consigo mesma, não tem mais nada a ver com aquela Regina que existia só em função do outro. Cada gesto, cada escolha, cada passo é prova viva de que eu renasci. Passei a viver meus dias com leveza. Acordo cedo, preparo um café especial, sento no quintal para ver o dia nascer. Não existe mais pressa, não existe cobrança, não existe aquela urgência desesperada de agradar ou de servir. A maior novidade é gostar da própria companhia. Encontrei prazer em fazer planos, aulas de pintura, caminhadas, um piquenique sozinha no parque, tardes inteiras lendo livros antigos, noites de filme e pipoca só para mim. O guarda-roupa mudou, joguei fora roupas velhas, que eram só para trabalhar e cuidar da casa. Comprei vestidos coloridos, blusas estampadas, sandália nova. O batom vermelho virou marca registrada. Na farmácia, experimentei perfumes até encontrar um cheiro só meu. Meus novos amigos são as senhoras do grupo de bordado, o pessoal da caminhada, o pastor da igreja, as vendedoras da feira e até os netos de Dona Sebastiana, que me chamam de tia Regina. Em cada roda de conversa, conto uma piada, divido um pedaço de bolo, dou um conselho, ouço desabafos. Ganhei mais família do que jamais poderia imaginar. Descobri que não existe idade para aprender algo novo. Fiz curso de celular para a terceira idade, aprendi a mexer no WhatsApp, a mandar áudio, a fazer chamada de vídeo. Agora, falo com minhas irmãs distantes, vejo fotos dos sobrinhos, mando bom dia com florzinhas, dou risada dos memes. A saúde melhorou. Dormi noites inteiras sem acordar assustada. Marquei consultas que sempre adiei. Cuidei do cabelo, tratei da pele,
voltei a dançar nos bailes da terceira idade. No último, ganhei concurso de valsa. Saí de lá de cabeça erguida, sorriso largo, música no peito. Passei a dizer não, sem culpa, para qualquer convite que não me faz bem. Aceitei sim, com alegria, para tudo que me fazia florescer. Nunca mais quis ser invisível. Meu nome voltou a ser Regina, só Regina. E mesmo quando alguém me chama de dona, sorrio. Sou dona de mim, da minha história, dos meus dias. A família notou a mudança. Minhas irmãs ligam mais. Os netos me visitam para ouvir histórias, comer pão de queijo, jogar baralho. Minha filha me olha com orgulho. Mãe, nunca vi a senhora tão feliz. Tô me descobrindo de novo, filha. Agora sei que posso tudo. Até errar. Até recomeçar. Até mudar de ideia. O mais surpreendente é que, agora, não sinto mais raiva de Ernesto, nem mágoa do enteado. Só sinto pena por eles, nunca terem aprendido a valorizar quem esteve ao lado deles de verdade. Rezo por eles, mas não volto mais. Hoje, minha casa é cheia de música, de cheiro de bolo, de risadas. As paredes têm quadros que eu mesma pintei. As janelas sempre abertas para o sol, para o vento, para a vida entrar. No fundo, o maior presente foi recuperar a autoestima. Aprendi que, por mais difícil que seja o caminho, a gente sempre pode florescer de novo. Eu não sou mais a mesma, e nunca mais serei. Hoje escrevo sentada perto da janela, olhando o entardecer dourar a copa das árvores lá fora. O vento entra leve, trazendo o cheiro das plantas do quintal e o som de vozes distantes. Ao meu redor, tudo é paz. Não ouço gritos, não ouço cobranças. Só escuto o meu próprio coração, e ele bate sereno. Na parede, fotos novas, eu sorrindo com amigas, com minha filha e meus netos, sozinha na beira do lago, segurando um livro, dançando no baile da terceira idade. A expressão é sempre a mesma: alegria sem culpa, esperança de recomeço, orgulho de ter sobrevivido. Minha rotina mudou por completo. Agora acordo sem medo do que o dia vai trazer. Não tenho pressa, não tenho peso. Gosto de inventar receitas, de ouvir música alta, de arrumar a casa do meu jeito. Encontrei prazer no simples: uma flor nova na varanda, um café passado na hora, um abraço apertado quando alguém chega. Não preciso mais ser necessária para existir. Volta e meia, alguém me pergunta se não sinto saudade da antiga vida, se não é estranho tanto silêncio. Sorrio e respondo: sinto saudade de mim, não do que fui obrigada a ser. Aprendi que liberdade não tem preço, que ninguém deve viver esperando gratidão dos outros, que amor próprio é escudo, é lar, é luz que a gente mesmo acende quando tudo escurece. Minha filha diz que meu olhar mudou, que agora, mesmo com as marcas do tempo, pareço mais jovem, mais bonita, mais dona do que sou. Talvez seja isso: quando a gente deixa de se abandonar, o mundo inteiro repara. Se você escutou essa história até o fim, me conta de onde você está. Gosto de saber onde meu desabafo chega. Você conhece alguém que já passou por isso? Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Essa foi minha verdade. E talvez seja a de alguém que você ama.